A história dos cavalos é vasta e remonta a milhões de anos atrás. Eles são uma das espécies mais antigas domesticadas pelo ser humano e desempenharam papéis cruciais em diversas culturas ao longo do tempo. Aqui está uma visão geral da história dos cavalos, desde seus primórdios até os dias de hoje. Surgimento e evolução. Os ancestrais dos cavalos modernos evoluíram há cerca de 50 milhões de anos na América do Norte. Eles eram pequenos mamíferos com múltiplos dedos em cada pé, semelhantes aos tamanhos de cães atuais. Com o passar do tempo e as mudanças climáticas, esses animais adaptaram-se, tornando-se maiores e desenvolvendo características específicas para a corrida e a sobrevivência. Domesticação e utilização. Os cavalos foram domesticados por volta de 4000 a.C., pelos povos da Eurásia Central. Inicialmente, eles eram usados principalmente como fonte de alimentação e couro. No entanto, com o tempo, os humanos começaram a perceber o valor dos cavalos como animais de carga e transporte. Eles permitiram a expansão do comércio, a construção de impérios e o desenvolvimento de comunicações mais eficientes. Durante a Idade Média, os cavalos eram uma parte crucial da guerra, transportando cavaleiros pesadamente armados para o campo de batalha. Eles eram treinados para cargas pesadas e para atacar em formação, tornando-se uma força formidável em qualquer conflito. Revolução Industrial e declínio. Com a chegada da Revolução Industrial, a importância dos cavalos como meio de transporte diminuiu drasticamente. Máquinas a vapor e veículos motorizados tornaram-se mais comuns, substituindo a tração animal em muitas áreas. Os cavalos ainda eram usados em atividades agrícolas e em algumas áreas urbanas, mas seu papel como principal meio de transporte foi amplamente suplantado. Cavalos hoje. Apesar da diminuição de sua utilidade como meio de transporte, os cavalos permanecem uma parte importante da sociedade moderna. Eles são amplamente utilizados em esportes equestres, como corridas de cavalos, salto equestre e polo. Além disso, muitas pessoas desfrutam de equitação recreativa como um passatempo relaxante e atlético. Os cavalos também são usados em atividades terapêuticas, como equoterapia, que pode beneficiar pessoas com deficiências físicas e mentais. Além disso, eles ainda são usados em algumas áreas rurais para trabalhos agrícolas e pecuários, embora em menor escala do que no passado. Em suma, os cavalos têm uma história rica e variada, desde seus humildes começos como animais selvagens até seu status atual como companheiros de lazer e competidores em uma variedade de atividades humanas. Sua relação com os seres humanos continua a evoluir, mas sua presença na cultura e na sociedade permanece forte. Cavalos na cultura e mitologia. Além de seu papel prático, os cavalos também desempenharam um papel significativo na cultura e mitologia de muitas sociedades ao longo da história. Em muitas culturas, os cavalos eram vistos como símbolos de força, velocidade, nobreza e liberdade. Eles eram frequentemente associados a divindades e heróis lendários. Na mitologia grega, por exemplo, os cavalos eram frequentemente associados a deuses como Poseidon, deus do mar, que era frequentemente retratado dirigindo um carro puxado por cavalos. Na mitologia nórdica, Sleipnir, o cavalo de 8 patas do deus Odin, era uma figura lendária associada à morte e à guerra. Desafios modernos e bem-estar. Apesar de sua longa história e importância cultural, os cavalos enfrentam desafios significativos nos tempos modernos. O bem-estar dos cavalos tornou-se uma preocupação crescente, com muitos defensores dos animais lutando para garantir que os cavalos sejam tratados com dignidade e respeito. Questões como abuso, exploração em esportes equestres, condições de vida inadequadas e transporte desumano são problemas enfrentados por cavalos em muitas partes do mundo. Organizações e regulamentações foram estabelecidas para proteger os direitos e o bem-estar dos cavalos,
Mas ainda há muito trabalho a ser feito para garantir que esses animais magníficos sejam tratados com justiça e cuidado. Futuro dos cavalos. À medida que a sociedade continua a evoluir, é provável que o papel dos cavalos também mude. Novas tecnologias e práticas agrícolas podem reduzir ainda mais a necessidade de cavalos em trabalhos pesados, enquanto o foco no bem-estar animal pode influenciar a forma como os cavalos são criados, treinados e utilizados em esportes equestres e outras atividades. No entanto, mesmo com essas mudanças, é improvável que os cavalos desapareçam completamente da vida humana. Sua beleza, graça e conexão única com os seres humanos garantem que eles continuem a desempenhar um papel importante em nossas vidas e culturas, mesmo à medida que o mundo ao seu redor continua a mudar.